Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Se aqui estamos, meus irmãos e irmãs, é porque Deus assim nos chamou. Deus se utilizou de homens e mulheres para que a sua mensagem, o seu chamado, viesse ao nosso encontro. Ele que se utiliza de tantos sinais, certamente tem dado os sinais para que nós prossigamos o caminhar rumo ao seu encontro. Deus é quem está nos atraindo. Se for, como muita gente pensa, né? Se esta caminhada cristã for meramente uma caminhada racional, onde nós pensamos e imaginamos Deus e o seguimos pela nossa própria consciência, certamente estamos enganando-nos a nós mesmos. Porém, Deus, ao longo de toda a história, tem tentado mostrar a nós de que esta caminhada não é nenhuma enganação. Por isso que Ele se utiliza de tantos homens, de tantas mulheres, para anunciar a verdade, anunciar o seu reino, para que todos nós possamos crer. Por isso, meus irmãos, que a fé, ela não é algo individual. A caminhada, o sim, é cada um que dá. Mas o caminho não é percorrido por um único sujeito, mas é percorrido por todos nós. Afinal, somos povo de Deus, povo que o Senhor escolheu desde Abraão. Este é meu povo numeroso, no qual eu coloco a minha bênção. Então, se aqui estamos, é porque Deus é quem está nos atraindo, é porque Deus está a nos chamar para nos tornarmos seu povo. E este chamado busca uma finalidade, que é estar juntamente com o Senhor, no seu reino. Reino este que o próprio Cristo veio anunciar, para que todos nós possamos participar das eternas alegrias, possamos estar no seu caminho, possamos estar juntamente com Ele no reino dos céus. Então é Deus, meus irmãos, quem está nos atraindo ao seu encontro. Por vezes, nós possamos muitas vezes relutar neste caminho. Às vezes temos um coração duro, às vezes não compreendemos o chamado de Deus, às vezes não compreendemos como que Deus tem preparado o seu caminho. E a gente se pergunta, por que, Senhor, eu não consigo compreender? Se tem tantos sinais, se tantos irmãos e irmãs vêm ao meu encontro anunciar a sua mensagem, por que eu não consigo sentir a tua presença? Por que eu não consigo caminhar no seu amor? Pode ser, meus irmãos, pode ser aquilo que Jesus está dizendo neste Evangelho. Uma das grandes mentiras que ouvimos hoje no nosso tempo, e eu na verdade acredito que em todos os tempos, né? De que não é preciso estar com os irmãos, não é preciso estar na igreja para sentir a presença de Deus. Não é preciso caminhar com os irmãos para que Deus caminhe comigo. Esta é uma grande mentira que a pandemia, né? Ela alimentou. E ela vem de encontro com o nosso comodismo. Nosso comodismo de que achamos que não precisamos do outro, de que sozinhos nos autossustentamos, né? Isto é uma grande mentira, porque a fé que se faz numa caminhada solitária, ela certamente vai para o nada, certamente. Isso a gente vê
em todas as caminhadas. Na vida de casal, se o homem ou a mulher quer caminhar sozinho, o que acontece com o casamento? Ele vai se destruindo aos poucos. E o que o Senhor ele nos apresenta e nos indica como ponto de encontro, como ponto em que dizemos que é necessário estarmos juntos, a Eucaristia. Propriamente Jesus vai dizer: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escuta o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Todo aquele que foi instruído pelo Pai. E qual é as instruções que propriamente Deus tem nos mostrado e nos ensinado? A gente olha propriamente para Cristo, né? Quando ele disse no início do Evangelho: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. O Pai está nos atraindo a Cristo. E Cristo está nos apresentando um caminho que nos faz viver, de certa forma, uma unidade juntamente com Ele, para que, juntamente com o Senhor, nós prossigamos o caminho. E aí Jesus vai dizer: em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. E aí ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná do deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão descido do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Aqui Jesus revolucionou tudo. Ele disse, né? Vocês comeram o maná do deserto. Aquele maná que vocês comeram não frutificou na vida de vocês, porque vocês não viveram a unidade com Deus. E o que a gente vê depois que eles comeram o maná? Eles foram construir o bezerro de ouro e foram adorar outros deuses. E quando nós olhamos propriamente para Cristo, Ele não está apresentando algo que está fora, comer o pão que está fora, mas a gente olhar propriamente para Ele, segui-lo. Eu sou o pão do céu. Quem comer deste pão nunca morrerá. Deus não está apresentando algo exterior, mas está nos apresentando o próprio Cristo. E quando, meus irmãos, nós nos encontramos aqui na comunidade, se é mesmo o Senhor que nos atrai, a quem o Senhor está nos apresentando e nos indicando é o próprio Cristo. Isso se faz mediante um sinal visível para nós, que é estar diante e em torno do altar do Senhor, aonde acontece o sacrifício, aonde vemos toda a Páscoa do Senhor, paixão, morte e ressurreição. Ali nós contemplamos, na verdade, todo o reino do Senhor anunciado e todo o caminho que nós somos chamados a percorrer. E ali, meus irmãos, aqui no altar, nós vemos aquilo que nos atrai e aquilo que nos garante a unidade. E quando nós ouvíamos a primeira leitura, o eunuco que está a caminho e o apóstolo Filipe que vai ao encontro dele, o eunuco estava lendo a passagem do profeta Isaías que falava justamente do servo sofredor, aquele que ia para o matadouro. E quando vamos comparando o Evangelho com a primeira leitura, nós vamos vendo o enunciado de um mesmo caminho. O eunuco que, sem compreender as palavras do profeta Isaías, que já ia indicando o próprio Cristo, que iria padecer, que iria morrer e que iria ressuscitar, o próprio Cristo, que é sinal para nós, que é para nós unidade com o Pai, eunuco não compreendia o que de fato, o que estava acontecendo ali. E o apóstolo Filipe foi ao encontro dele para mostrar justamente este princípio de unidade. E o que a igreja ao longo de todos os séculos
tem feito a nós, indicando-nos este mesmo princípio de unidade. Cristo, em torno do seu altar, em torno da Eucaristia. Se não for neste caminho, meus irmãos, a nossa vivência cristã é propriamente uma mentira. Aquilo que nós dizemos, eu na minha casa, dizendo que ali eu encontro com o Senhor, dizendo que eu não preciso ir para a igreja, estamos vivendo uma mentira, porque nós não estamos vivendo a unidade, que é estar propriamente com o Senhor na Eucaristia, o pão descido do céu, aquele que comer nunca mais morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. Será que em casa nós participamos da Eucaristia? Não participamos. Será que dizendo, eu não preciso para a igreja porque eu vivo o meu próprio Deus, estamos vivendo, estamos comendo do próprio pão, que é o próprio Cristo? Não estamos. É realmente uma mentira. E o que é a Eucaristia para nós? É o ponto, o ápice, o encontro que nos une com o próprio Cristo. Se não for através deste caminho, a nossa vivência como cristão, ela vai se diluindo, ela vai se desfazendo. E aí, tudo aquilo que emana do encontro com o Senhor, justiça, caridade, fraternidade, amor fraterno, tudo isso vamos vendo que vai se tornando uma mentira. Quantas pessoas, a gente olha para os sinais do nosso tempo, quantas pessoas que poderiam estar e se alimentar do Senhor, mas não se alimentam, que vivem uma vida totalmente desgarrada de uns e dos outros. Quantos cristãos e cristãs que vêm na igreja, que se dizem participar da comunhão, mas não a vivenciam de fato? Quantos destes se tornam contra-testemunhos deste princípio de unidade? É bonito quando ouvíamos o Salmo de hoje, o Salmo 65, que nos dizia: vou cantar-vos todo o bem que Ele me fez, quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca, bendito seja o Senhor Deus, nem afastou longe de mim o seu amor. Se nós realmente participássemos deste pão descido do céu, da Eucaristia, participássemos deste banquete, realmente seguíssemos o que o Senhor está nos ensinando, certamente nós nos tornaríamos este povo escolhido que propriamente ouvíamos no início do Evangelho. O Senhor que atrai todos e que diz que todos nós somos seus discípulos, mas propriamente Ele diz: todo aquele que escutou o Pai e por Ele foi instruído, vem a mim. Todo aquele que foi instruído, que escutou e que segue este caminho. Caminho este que se faz em torno do altar, em torno do Senhor na Eucaristia, e que faz da nossa vida um testemunho deste amor. Eunuco, ao compreender as palavras do profeta Isaías, dita por Filipe, ele diz: aqui temos água, o que impede que eu seja batizado? Eunuco, ao compreender a centralidade da nossa fé, apresentada por Filipe, ele quis participar, ele quis se tornar um dos seguidores do Senhor, e ali ele realmente se tornou, porque Filipe apresentou o caminho. Mas, como eu disse, a fé, ela se faz em conjunto, mas ela depende de uma aceitação nossa. Então ele se colocou neste caminho, abrindo-se totalmente para compreender os sinais, abrindo-se completamente para entender este chamado do Senhor. E o Senhor, meus irmãos, nesta noite, está a nos chamar para que compreendamos este chamado que nos atrai ao seu encontro, compreendamos os seus sinais, para que em nossa vida
nós nos tornemos realmente seguidores e seguidoras do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos